Oi, gente! Espero que vocês estejam bem e hoje eu vou falar sobre a obra O Morro dos Ventos Vivantes de Emily Brontë e comentar sobre a adaptação cinematográfica que foi feita deste livro e lançada recentemente no cinema. Mas antes eu gostaria de comentar um pouco sobre a vida da autora. Bom, Emily Jane Brontë nasceu em 1818 e era filha do clérigo irlandês Patrick e de Maria Brontë. Além disso, ela possuía duas irmãs, Charlotte e Anne Brontë. A mãe delas faleceu após o nascimento de Anne, e as três foram enviadas para o internato, onde foram submetidas a tratamentos hostis no que se refere à alimentação e condições de higiene, de modo que muitas outras garotas que também habitavam o local morriam por causa dessas péssimas condições de vida, como, por exemplo, devido à falta de aquecimento em rigoroso inverno. Com a volta para casa, elas foram destinadas aos cuidados de uma tia extremamente religiosa. Crescendo nas inóspitas charnecas de Yorkshire, elas encontraram na solidão e aspereza do lugar, longe da efervescência de Londres, a inspiração para suas criações. Aos 16 anos, Emily iniciou um registro de anotações autobiográficas que manteve até 1848. Após a morte da tia, Emily Brontë observou com tristeza o declínio de seu irmão, que se afundou nas drogas e no álcool. E muitos pesquisadores acreditam que ele foi a inspiração para o personagem Hindley ou mesmo Heathcliff de O Morro dos Ventos Vivantes. Em 1845, Emily percebeu que suas irmãs também possuíam aspirações literárias e as convenceu de escreverem juntas livros a três mãos, utilizando para isso pseudônimos. No caso, o Curry era da Charlotte, Elise da Emily e Acton Bell da Anne. O primeiro livro enviado foi Jane Eyre, ou Jane Eyre, de Charlotte Brontë, seguido de Agnes Grey, da Anne Brontë, e por fim O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily. A crítica foi branda com Jane Eyre e demonstrou certa indiferença com Agnes Grey, mas quanto ao Morro dos Ventos Vivantes, ele sofreu críticas extremamente hostis e até mesmo questionaram a autoria dessa obra, dizendo que a Emily, por ser uma mulher e não ter muito conhecimento sobre o mundo e experiências amorosas, não poderia ter criado uma obra como essa. Por fim, as três irmãs, de certa maneira, tiveram uma vida trágica e faleceram precocemente, vítimas de tuberculose. E agora eu vou falar sobre o resumo da obra O Morro dos Ventos Vivantes. Inicialmente, somos apresentados ao personagem Lockwood, um homem que decide passar uma temporada em um lugar solitário. Para isso, ele se hospeda em uma grande casa chamada O Morro dos Ventos Vivantes, cujo proprietário, Heathcliff, se mostra extremamente severo e hostil com todos ao redor, contaminando o ambiente. Então, por ficar intrigado com este homem, Lockwood decide visitá-lo certo dia. Mas, de repente, começa a nevar e ele não consegue voltar para casa porque o caminho estava muito escuro e ele ainda não conhecia direito. Assim, ele precisa permanecer na casa durante a noite e o levam para um quarto que há muito tempo não era utilizado por ninguém. Ele começa a explorar o espaço e encontra um diário pertencente a Catherine. E ele também vê esse nome grafado no parapeito da janela, porém com sobrenomes diferentes: Catherine Earnshaw, Catherine Linton e Catherine Heathcliff. De repente, é como se as letras começassem a saltar diante dos seus olhos e voar sobre a sua cabeça. Ele se sente cansado e adormece, mas tem um pesadelo e é acordado por leves batidas na janela.
ele se levanta acreditando que era apenas um galho batendo contra o vidro, mas quando ele estende o seu braço para fora da janela, seu pulso é agarrado por uma mão pequena e fria pedindo para entrar. Ele se assusta, grita e acorda todos os moradores da casa, que o retiram do quarto. Heathcliff entra logo depois e começa a conversar com o que seria o fantasma de Catherine, dizendo que já havia se passado muitos anos e que jamais a permitiria entrar. Depois disso, o Lockwood fica doente por causa da intensa nevasca e, enquanto se recupera, pede para que a governanta Nellie Dean conte a história daquela família. E é assim que nós somos apresentados ao enredo deste livro. Tudo começa quando um pai de família viaja e volta para casa trazendo com ele uma criança que tinha sido abandonada. E esse menino era justamente o Heathcliff. Este homem possuía 2 filhos, o Hindley e a Catherine, apelidada de Cat. O Hindley não aceita a presença do Heathcliff, porque acredita que ele está roubando a atenção de seu pai. Por outro lado, Cat e ele desenvolvem uma terna amizade que posteriormente se intensifica e evolui para algo a mais. Nisso, o pai das crianças morre depois de algum tempo e o Hindley retorna para casa porque ele havia ido para o internato devido a essas constantes brigas com Heathcliff. Quando ele volta, já está casado e tem um filho chamado Hareton, que também vai ser muito importante lá no final da história. E começa a maltratar muito o Heathcliff, mas ele ainda tinha o apoio de Cat. Certa vez, eles estavam brincando em uma propriedade próxima, observando pela janela do alto de um muro aquela família que parecia ser muito feliz, especificamente 2 irmãos que estavam numa sala muito aconchegante, aquecida, e a Catherine, durante essa admiração, acaba caindo do muro. E a família, acreditando que se tratava de ladrões, solta o cachorro, que morde a Catherine. Mas ela explica quem era, o que estava ocorrendo, eles pedem desculpa e a acolhem naquela casa para que ela se recupere do ferimento. E após passar algumas semanas nessa casa, que era luxuosa, como eu disse, muito aconchegante, ela volta para sua própria casa muito transformada. Diante disso, o Linton, que morava na casa onde ela ficou durante essas semanas, mostra um interesse por ela e ela aceita se casar com ele, mesmo amando Heathcliff. E eu anotei um pequeno trecho que eu gostaria de ler para que vocês compreendam, né, a intensidade dessa história e do que acontecerá após isto. Não tenho mais razão para me casar com Edgar Linton do que estar no céu. E se esse homem perverso, que é o meu irmão, não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu nem teria pensado nisso. Mas agora eu me degradaria se me casasse com Heathcliff. Por isso, ele nunca há de saber o quanto eu o amo. E não porque ele seja belo, Nellie, mas por ele ser mais eu do que eu própria. Não sei de que são feitas nossas almas, mas a minha e a dele são iguais. E a de Linton é tão diferente da minha quanto um raio de lua é diferente de um relâmpago ou fogo da geada. Assim, ao ouvir somente a parte em que Catherine disse que se casar com ele seria algo humilhante, Heathcliff vai embora e retorna apenas depois de alguns anos. E ele já volta rico e compra a propriedade em que vivia anteriormente, porque depois da morte da esposa, o Hindley ele se torna um viciado em álcool e em jogos. Para jogar, ele precisava de dinheiro e, como não tinha, contrai muitas dívidas. Heathcliff compra essas dívidas e assim se torna o proprietário do lugar. Porém, o ponto principal é que, ao voltar, Heathcliff descobre que o seu amor, Catherine, se casou com Linton e ele decide se vingar. Para isso, ele começa a frequentar a casa do casal, destruindo a harmonia que existia anteriormente, e se casa com a irmã de Edgar Linton, Isabella, que se apaixona verdadeiramente por ele. E ela era uma moça muito alegre, sensível, ingênua, e estava realmente apaixonada por Heathcliff. A Catherine tenta evitar este acontecimento, mas já era tarde demais. A Isabella começa a ser muito maltratada pelo Heathcliff, mas depois consegue fugir para criar o filho que tiveram juntos.
Quanto a Catherine, ela não consegue suportar a aproximação do Heathcliff e tampouco a sua ausência. E de certa maneira ela acaba se matando porque ela tem ações como abrir a janela em um dia de muita nevasca, deixar de comer, de beber, e ela realmente fica muito doente. Mas antes de falecer, ela se encontra com Heathcliff pela última vez, porque ele vai visitá-la apesar da ameaça existente. E é quando, em um profundo desespero, né, ao ver a sua amada morta, porque ela morre bem depois do encontro dos dois, ele diz o seguinte, peço licença novamente para ler o trecho. Oxalá tenha um despertar tormentoso, exclamou ele, numa voz terrível, batendo com o pé e rosnando num acesso de descontrolada paixão. Ela mentiu até o fim. Onde está ela? Não está lá, não está no céu, não morreu. Onde ela está? Oh, você disse que não se importava com os meus sofrimentos. Pois bem, vou rezar até não ter mais fôlego, para que você, Catherine Earnshaw, não possa ter descanso enquanto eu esteja vivo. Você disse que eu a tinha matado. Pois bem, assombre-me. As vítimas costumam assombrar os seus algozes. Sei de fantasmas que erraram de verdade pela terra. Persiga-me, assuma a forma que quiser, enlouqueça-me até, mas não me deixe neste abismo onde eu não possa encontrá-la. Oh, meu Deus, é impossível, eu não posso viver sem a minha vida, eu não posso viver sem a minha alma. Bateu com a cabeça contra o tronco nodoso e, erguendo os olhos, uivou, não como uma criatura humana, mas como um animal selvagem, espetado até a morte com facas e lanças. Vi vários salpicos de sangue no tronco da árvore e notei que ele tinha a mão e a testa ensanguentadas. Provavelmente passara a noite naquele desespero. Isso a Nellie Dean contando a história. Inicialmente, o Edgar Linton não gosta de sua filha, que também recebeu o nome de Catherine, mas depois ele desenvolve um sentimento de afeição pela criança e passa a protegê-la com todas as suas forças. E como eu disse, o Heathcliff também teve um filho com Isabella. Quando ela morre, o menino passa a viver com Heathcliff. Só que ele era muito mimado e frágil e se afetava com tudo. Quanto à filha de Catherine, ela foi criada longe de O Morro dos Ventos Uivantes, mas na medida que foi crescendo, passou a ter interesse por outros lugares. Um dia ela foge e vai justamente para o Morro dos Ventos Uivantes. Chegando lá, ela maltrata o Hareton, que era o filho de Hindley, irmão de Catherine, e zomba dele por não saber ler, né? O trata como se fosse um empregado. Por outro lado, se apaixona pelo filho de Heathcliff. Mas quando o pai dela descobre isso, proíbe que os dois fiquem juntos e a prende, de certa maneira, dentro de casa, não permitindo que ela vá visitá-lo. Mas ela continua mantendo contato com ele através de cartas. E numa dessas cartas, o filho de Heathcliff afirma estar muito doente e ela consegue ir até lá vê-lo. Mas, no fundo, era só uma armação do Heathcliff, porque ele disse que se o seu filho não conseguisse levar a Cat até lá, então o maltrataria muito. E o menino até poderia gostar um pouco da Catherine, mas ele gostava mais de si próprio e tinha muito medo do pai. Chegando lá, a Catherine é presa e o Heathcliff diz que só vai libertá-la depois dela se casar com seu filho. Ele faz isso porque, a partir da artimanha, conseguiria se tornar o dono da propriedade quando o pai da Catherine morresse. Ela se casa, então, com o garoto e depois é libertada bem a tempo de ver o seu pai pela última vez, porque, de fato, ele morre. Mas ela não conta nada disso para ele, para que ele possa partir em paz. Assim, o Heathcliff assume realmente a propriedade da casa e leva a Cat para viver com ele. E, como todas as outras pessoas que passaram pelo lugar, ela também é maltratada. No início, o Hareton tenta uma aproximação com ela e ela o rejeita, mas depois se tornam grandes amigos que se defendem mutuamente. No fim do livro, o Heathcliff ainda é extremamente violento, mas ele se afasta um pouco das pessoas e passa a ter sua violência mais contida, né, desejando apenas ficar em paz.
porque também é como se ele percebesse que de nada valia essa vingança. Tudo que ele fez, as pessoas que atormentou, foram atitudes motivadas por causa do fato de que ele não conseguiu ficar com seu amor, que era a Catherine. E ele descontou isso em absolutamente tudo e todos ao seu redor. Mas, ao meu ver, é como se também no final do livro ele tivesse começado a ter certas alucinações com a Cat, porque ele inclusive para também de comer, de beber, o que significa que a saúde dele estava bem frágil. Porque tem certas cenas que ele diz que até ouvia a respiração da Catherine, mas nunca conseguia vê-la. E de repente ele começava a olhar fixamente para um certo lugar da casa e também dizia coisas do tipo, não estamos sozinhos aqui. Então pode ser que ele realmente estivesse tendo essas alucinações e por isso até mesmo prolongasse esse jejum, né, para continuar vendo-a. E ele morre durante uma noite intensa de tempestade, mas antes de morrer, ele fez algo e eu vou ler o trecho para que vocês entendam o que foi. Vou lhe dizer o que fiz ontem. Convenci o coveiro que estava abrindo a sepultura de Linton a remover a terra de cima do caixão dela e abri-lo. Pensei por um minuto em ficar lá. Quando vi novamente o rosto dela, que permanece o mesmo, ele teve muito trabalho para me tirar dali, mas disse que, se o ar entrasse, alteraria o rosto, de modo que desprendi um dos lados do caixão e voltei a cobri-lo. Não do lado que dá para Linton, diabos o levem. Por minha vontade, o caixão seria soldado com chumbo, e dei dinheiro ao coveiro para tirar o corpo dela para fora, quando me enterrar. E o meu também. Mandarei fazer o meu caixão especialmente, e então, quando Linton chegar a nós, não saberá quem é quem. Ou seja, de certa maneira, ele abriu um lado do caixão, né, para que um desse de frente para o outro, e não para que o corpo de Catherine estivesse voltado para o de Linton. Depois da morte de Heathcliff, a Catherine pediu perdão ao Hareton e eles iniciaram um relacionamento, indicando que possivelmente seriam os únicos personagens de toda a história a serem felizes. Eu digo indicando porque o livro não nos conta mais nada, apenas diz isso, que eles estavam juntos e pretendiam se mudar para a propriedade que Catherine vivia antes. E o livro se encerra com uma declaração do Lockwood dizendo o seguinte: procurei e logo descobri as 3 lápides na encosta próxima à charneca, a do meio, cinzenta e meio enterrada na urze, a de Edgar Linton, com a grama e o musgo trepando-lhe pela base, e a de Heathcliff, ainda nua. Demorei-me a contemplá-las sob aquele céu clemente, a ver as borboletas esvoaçando por entre a urze e as campânulas, a ouvir a brisa suave soprando através da relva e a pensar como poderia alguém imaginar sequer sonos agitados sob aquela terra. E é isso. Bom, antes de prosseguir com o vídeo e falar sobre o filme, eu gostaria também de fazer pequenas considerações sobre a história, lembrando que este não é um contexto amplo, porque eu teria que me aprofundar muito mais no assunto, mas eu pesquisei e eu descobri fatos muito interessantes. O livro Humor dos Ventos Vivantes, publicado em 1847, foi a única obra de Emily Brontë e não foi aclamado em sua época por causa do conservadorismo da era vitoriana, que se opunha às retratações rústicas e agressivas de personagens e cenários. A autora não presenciou o sucesso posterior de sua obra porque faleceu um ano depois, vítima de tuberculose. Por mais que o ambiente doméstico fosse o espaço reservado para as mulheres da época, tanto ela quanto suas irmãs conseguiram expor seus pensamentos e críticas por meio de pseudônimos. Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, aponta que a Revolução Industrial transformou significativamente a sociedade e a economia britânicas, constituindo um período marcado por grande acumulação de capital pelos burgueses e também pela mecanização do campo, que gerou um êxodo rural em direção às cidades. No entanto, em certos casos, isso empobreceu ainda mais os camponeses, porque eles passaram a integrar os trabalhadores que viviam em condições muito hostis e precárias, com longas jornadas de trabalho. E ao contrário da maioria dos livros de sua época,
Emily Brontë retratou na sua obra um campo, que era uma realidade que já estava se perdendo, e não essa efervescência de Londres e a grande industrialização. Além disso, ambos protagonistas são pessoas marginalizadas pela sociedade, no caso os imigrantes e as mulheres. Ao retratar o Heathcliff como um homem de pele escura, com a aparência de um cigano, ela rompe com esse ideal que acreditava na superioridade do homem branco, e ao torná-lo senhor de terras inglesas, ela também se afasta dos ideais de nacionalidade que estavam sendo formados naquele contexto. No livro, Heathcliff é descrito da seguinte maneira: uma criatura incorrigível, sem refinamento, sem cultura, um matagal de urze e pedra dura. Antes queria pôr aquele canarinho no parque, num dia do inverno, do que lhe recomendar que nutrisse qualquer sentimento por ele. Só uma deplorável ignorância do caráter de Heathcliff é que lhe pode meter esse sonho na cabeça. Por favor, não imagine que ele esconda um fundo de benevolência e afeto sob uma aparência severa. Ele não é um diamante bruto, uma ostra contendo no seu interior uma pérola, é um homem feroz e impiedoso. Isso a Cat fala para Isabela quando ela pretendia se casar com Heathcliff. Ou seja, nada mais distante do que o modelo de homem britânico. Por outro lado, ao retratar Catherine como uma mulher forte e impetuosa, a Brontë se afasta desse modelo ideal feminino de uma mulher recatada do lar e que não possuía autonomia sobre seu próprio destino. Um exemplo disso está contido no seguinte trecho. Ora, o Sr. Earnshaw, que era o pai da Cat, não compreendia as brincadeiras dos seus filhos, fora sempre severo com eles. Catherine, por seu lado, não entendia por que razão o pai tinha menos paciência e ficava mais irritado na doença do que quando gozara saúde. As suas censuras despertavam nela um desejo malicioso de provocá-lo. Nunca parecia sentir-se mais satisfeita do que quando todos nós nos voltávamos contra ela e nos desafiava com seu olhar petulante e atrevido e as suas respostas na ponta da língua, ridicularizando as maldições religiosas de Joseph, atiçando-me e fazendo o que seu pai mais detestava, mostrando-lhe como a sua pretensa insolência, que ele acreditava ser real, tinha mais poder sobre Heathcliff do que a bondade dele. Como o rapazinho fazia tudo quanto ela queria e que ela queria apenas o que era da vontade dela. Então, acho que não preciso dizer mais nada. A religião também é um ponto importante neste livro. Eu não comentei, mas há um serviçal que trabalhava em O Morro dos Ventos Vivantes chamado Joseph, e ele sempre praticava rezas, liturgias que não mudavam a vida de ninguém, e na prática ele era muito grosseiro, hostil, também maltratava muitas pessoas, né? E pode ser fruto da experiência que a Brontë teve com a sua tia extremamente religiosa, como eu falei com vocês. Eu conheci o livro O Morro dos Ventos Vivantes através do filme Crepúsculo, porque nele há uma cena que a personagem Bella lê esse livro. Mas na época eu acreditava que se tratava de um romance em que os protagonistas enfrentam diversos desafios para ficarem juntos e que tudo dá certo no final. E nada poderia estar mais longe da verdade, porque O Morro dos Ventos Vivantes fala muito mais sobre ciúmes, ódio, vingança, obsessão do que sobre amor. Mas, para ser sincera, foi justamente isso que me prendeu à narrativa, porque não se trata de um romance, de uma história convencional, pelo contrário. Outro aspecto que eu também gostei muito foi a narrativa da governanta Nelly Jean, porque ela conta a história de uma forma tão envolvente que em determinada cena eu estava tão absorta pela leitura que quando ela faz uma pausa abrupta na narrativa é como se eu tivesse voltado para a realidade naquele instante. Então eu realmente gostei muito. E outro aspecto que eu também adorei foi o fato de que no livro não existem personagens muito bonzinhos como a gente encontra em outras obras. Pelo contrário,
o Heathcliff, a Cat, a própria Nelly Jean, todos os personagens têm algo de ruim dentro deles que acaba afetando as outras pessoas. Então isso traz um senso maior de realidade. Como vocês puderam ver, Morro dos Ventos Vivantes é uma história profunda, complexa e repleta de camadas, algo que, ao meu ver, não ficou evidente no filme, porque, desconsiderando o título, ele narra apenas a história de uma mulher que amava um homem, mas o abandona para se casar com outro que poderia dar a ela uma vida melhor e mais digna. Posteriormente, esse amor volta e ela desenvolve com ele uma relação intensa, sensual e erótica, escondida do marido, é claro. No livro, nós conseguimos sentir toda a tensão entre a Cat e o Heathcliff, o ódio, a vingança, os ciúmes. E no filme, isso não fica tão claro. A atriz Margot Robbie, que interpretou a Cat, até revelou que entre ela e o seu parceiro de cena, que interpretou Heathcliff, surgiu uma certa obsessão e até mesmo dependência. Mas nem isso eu consegui sentir tanto no filme, porque de verdade é como se tudo fosse resumido a um intenso desejo entre os dois. Eu fico até pensando em como deve ser para as pessoas que nunca leram o livro assistir o filme no cinema, porque elas podem até procurar a obra depois disso, acreditando que vão encontrar essa narrativa e não vão. Tem um canal que eu acompanho no YouTube, da Tatiana Feltrin, e ela comenta que é como se tivessem profanado uma obra tão consagrada quanto o Morro dos Ventos Vivantes. E, sinceramente, eu concordo. Assim, eu não sou lá uma grande crítica do cinema, na verdade, eu até costumo gostar de tudo que eu vejo, ou quase tudo, mas dessa vez eu realmente tenho que concordar com os outros leitores que essa não é nem de longe uma boa adaptação do livro de Emily Brontë. É claro que uma adaptação nem sempre será fiel à realidade, é quase impossível, até mesmo por causa do tempo. Mas uma coisa é alterar alguns detalhes, a outra é criar uma história totalmente diferente e dar a ela o nome de uma obra consagrada. E a Tatiana Feltrin também diz que existe muita beleza, elegância e sofisticação, não podemos negar, mas é como se todo esse ambiente, toda essa superficialidade servisse para esconder, mascarar uma profundidade que deveria existir e, no entanto, não existe. E é bem isso mesmo. Mas, se vocês quiserem ir ao cinema, assistir esse filme, eu aconselho que vocês vão e tirem as suas próprias conclusões, tenham as suas próprias opiniões, mas a minha é essa, que eu não gostei da adaptação. Se fosse qualquer outra, com outro título, outro nome, bom, ainda assim eu teria minhas críticas, né? Porque, como eu disse, é como se tudo fosse resumido a um desejo, né? A uma tensão sexual entre os personagens, que não é só tensão, né? Eles partem para a prática também, mas enfim. Mesmo assim eu teria as minhas críticas e principalmente por terem dito que é uma adaptação de O Morro dos Ventos Vivantes, bom, definitivamente não me agradou. Mas é isso. Outra coisa também que eu gostaria de saber é se vocês gostam ou não de spoilers, porque pra mim é difícil gravar um vídeo, sobretudo de algo que eu gosto tanto, sem contar toda a história. Mas se vocês não gostarem, eu posso tentar mudar a minha abordagem, minha maneira de conduzir as próximas gravações e não terá problema nenhum, só preciso mesmo saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem um like, compartilhem, deixem também um comentário. Eu agradeço muito pela atenção, um beijo e até a próxima!